Olá, boa tarde a todos, profissionais de logística. Bom, hoje já estamos aqui na quarta-feira, um dia depois da nossa aula que foi ontem, e ontem foi uma aula presencial de logística internacional. Muito obrigado pela presença de quem esteve lá, foi muito bom. E devagar nós temos a informação da direção que todas as próximas aulas agendadas deverão acontecer nos meses de setembro não, já acabou, né? Nos meses de outubro e novembro também, ok? Depois da P1 e antes da P2, tá? E que o ano que vem, provavelmente, está tudo certo, que nós vamos voltar a todo vapor. Eu acho que essa é a tendência, realmente, ok? Mesmo que a gente tenha gostado dessa aula remota, mas acho que é importante retomar as atividades presenciais, acho que a aprendizagem é diferente, então acho que a gente tem muita coisa para aprender também, ok? Ontem não só foi muito boa a aula, como nós tivemos uma recepção de uma das nossas amigas do quarto logístico, que levou um bolo de chocolate e fez a felicidade de todo mundo que estava presente. E sobrou até um pedaço para quem não foi também, porque olha, era uma assadeira com cobertura de brigadeiro, tudo de bom, quando 7 horas da noite você está morrendo de fome, ok? Então, foi muito bom, muito obrigado pela nossa colega do quarto logística aí, ok? E da próxima vez ela vai levar 2 assadeiras que eu tenho certeza que vai aumentar esse público aí nas aulas de logística internacional, assim como de gestão da produção e operações também, ok? Bom, pessoal, o que eu vou comentar com vocês aqui nesta aula e vou postar lá no AVA, tá, e que eu fiquei de postar, era que a gente vai comentar exatamente sobre o que nós falamos ontem, na atividade de ontem, ok? Quero dar uma dica do que a gente ia trabalhar nessa primeira avaliação, tá? Lembrando sempre, que eu sempre digo para os alunos, e vou repetir aqui, não é prova, é avaliação. Qual é a grande diferença? A avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem, é aquilo que nós trabalhamos, é aquilo que nós comentamos, é aquilo que vocês leram, é aquilo que vocês estudaram em cada uma das nossas disciplinas. E essa daqui em questão é a nossa logística internacional. Tudo bem? Vocês lembram que nós trabalhamos 3 unidades, tá? E outra dica que eu sempre dou para o aluno também, não só eu da Trino, como todos os meus colegas professores também estão utilizando aquelas perguntas que estão lá no Saga. Vocês lembram que tem as perguntas lá, pelo menos 5 perguntas de alternativa, que você tem acesso ao gabarito, se você acertou, se você errou. Então, é uma forma de você estudar. Então, leu o livro, estudou, viu a dica do professor do Saga, viu o infográfico também, e leu o PowerPoint que eu apresentei para vocês, que está em PDF lá, de todo o material que nós comentamos em sala de aula das 3 unidades, você está preparado para ir bem nesta avaliação, nessa primeira avaliação, que será a semana que vem, ok? Não temos ainda todas as diretrizes da faculdade, que é o quê? Se realmente a prova pode ser 2 tentativas ou apenas uma tentativa, se ela deverá ser o dia inteiro, se deverá ser só no horário da aula, se é das 19 até as 22 ou se é das 19h30 às 22 ou às 23, não temos essa definição. Mas precisa ter, e hoje mesmo, que é quarta-feira, nós teremos uma reunião agora às 18h30 com a coordenação, e eu acredito que a direção vai estar junto também, e alguém deve tomar uma posição, e a gente vai, em seguida, já configurar e informar vocês também, para que todo mundo vai preparado para essa avaliação, vá tranquilo para realizar a avaliação e não prova. Prova é para excluir e a avaliação faz parte do processo. Ninguém está aqui para excluir ninguém. Então faz parte do processo. E se depois da avaliação tiver algum ponto que não ficou bem claro, a gente retoma, porque esse é o objetivo de uma avaliação, é o objetivo do conteúdo da disciplina, a gente sempre andar e o aluno está entendendo e não passar por cima de qualquer jeito. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, a primeira unidade que nós trabalhamos, estou aqui com ela em mãos aqui, inclusive, a gente falou sobre introdução ao comércio internacional e à logística internacional. Ok? Então, você vai perceber que tem todo lá, né, o conteúdo que nós trabalhamos sobre o comércio internacional, a importância do comércio internacional, a globalização, Mercosul, os objetivos do Mercosul, tá? A União Europeia, ok? Lembra que nós falamos isso também? O Brexit, que é a saída né, do Reino Unido da União Europeia, né? Quem que é o Reino Unido também? Quais são os países que fazem? Então, tudo isso é o conteúdo que nós vamos abordar, nós vamos trabalhar aí também, tá? O objetivo da USMC, ele vai perguntar como o NAFTA, lembra que antigamente antes de ser o USMC, que nada mais é do que a abreviação de o S de Estados Unidos, o M de México e o CA de Canadá. Então ficou parecendo um nome de banda, né, americana,
o SMCA, não é isso? O SMCA, que na verdade é Estados Unidos, México e Canadá, e ele vai abordar também como o NAFTA antigamente, né? Antes da junção deste nome, chamava-se NAFTA, que inclusive lá no Saga está dizendo que é o NAFTA, tá? Vai perguntar quais são os países que fazem parte, então tudo isso, tá? E a gente vai chegar na logística internacional, na logística global, que nós trabalhamos aqui também, ok? E aí o impacto da logística na economia global também. Então eu sei que lá daí dá para surgir várias perguntas, entre elas eu me lembro que a gente vai trabalhar sobre o Supply Chain Management, tá? Intermodalidade também, ok? Terceirização offshore, tá? Inclusive hoje comentado nas nossas CPIs da vida aí também, se as empresas têm, né? Empresas lá fora que são as offshore aí também, tá? E nós comentamos a terceirização aqui também, logo na nossa unidade 1 aqui da logística internacional, ok? A gente vai comentar sobre Incoterms, lembra disso? Termos Internacional do Comércio também, então será abordado também, tá? A gente vai perguntar do Mercosul, né? Quais são os países. Está bem aqui na nossa casa. Né? O Brasil faz parte do Mercosul. Qual o país que foi expulso do Mercosul? Lembra disso? Tem lá no slide. Dá uma lidinha que vai ajudar lá, né? Venezuela. Lembra disso? Ok? A gente vai comentar sobre globalização. O NAFTA, que eu já comentei, que vai falar sobre né, quem são os países pertencentes ao NAFTA ou o SMCA, que nada mais é do que a abreviação. Você lembrou da abreviação? Você lembra? O S, Estados Unidos. M de México. CA de Canadá. Vai abordar sobre a União Europeia também, o Mercosul também, as relações de todos os termos também, tá? Então, isso basicamente é a nossa unidade 1, tá? Aí, vamos lá, na unidade 2. O que nós trabalhamos na unidade 2? Definição de negociação internacional, os órgãos envolvidos na logística internacional. Então, tinha tudo lá. O que é uma negociação internacional? É lógico, entre dois países, ok? Então, tem a definição de negociação lá também, no internacional. E aí a gente começa trabalhando as características de cada um dos povos, ok? A gente inclui ali logo no início a origem dos latinos, que dentro dos latinos nós incluímos ali também Itália e Espanha também, ok? Então, comentamos sobre isso também. Outra cultura que nós comentamos aqui também, cadê? São os países. Bom, os europeus também, as relações que a gente tem com os países lá da Europa, ok? E depois nós começamos trabalhando exatamente ó, a Grã-Bretanha, comentamos sobre as características dos franceses, dos alemães, dos ingleses. Aliás, começamos pelos ingleses, tá? E fomos para o Reino Unido também, que a gente falou que faz parte ali do, né? A Inglaterra, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Com o Reino Unido são, né? Então eles fazem parte esses países aí, e às vezes a gente faz uma certa confusão. Então lembrando que, né? O Reino Unido faz parte ali da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, ok? E as principais relações que nós tivemos com os países europeus, como a França, os alemães, aí caímos lá nos norte-americanos também, né? Onde tem os Estados Unidos, Canadá e México, né? Principalmente no comecinho nós não abordamos o México, mas abordamos ele separado e depois junto também, tá? O Canadá junto, né? Que é o antigo NAFTA e hoje o SMCA, ok? Depois falamos muito bem sobre o Canadá também, os povos árabes, que eu comentei até que antigamente era muito comum você andar pela 25 de março e encontrar, e eles gostam muito de negociação. Comentei com vocês que já estive, inclusive lá em Dubai também, e foi um dia de fascínio para a família toda, negociando com eles ali, né? E as duas partes saem ganhando ali. Eu sei que eles abaixaram o preço pela metade do preço e saíram felizes da vida com a negociação e deram brinde ainda devido à negociação. Percebe o quanto que eles são, né? Tem essa característica também. Então é importante a gente abordar tudo isso também, tá? E aí nós entramos em alguns órgãos da logística internacional também, ok? A importância da Receita Federal no Brasil, lembra disso? Ok? Então tudo isso está na unidade 2, tá? O que mais que nós abordamos aqui também? A administração de fiscalização de tributos federais, os controles aduaneiros, né, o combate a diversos tipos de crime, né, que é obrigação da Receita Federal também fazer isso, né? E aqueles órgãos anuentes também, que são aqueles de fiscalização que nós comentamos, né? E que a Swiscomex está lá para nos ajudar também.
Tem uma pergunta do Siscomex, me lembro lá agora também, ok? Então, tem várias perguntas que dá para surgir aqui desta unidade 6 também, tá? Desta unidade 2, desculpa, tá? Então, assim, qual é a competência da Receita Federal do Brasil, ok? O que a Anvisa, né, o CNE, que são órgãos anuentes, né? A gente sabe que ultimamente, devido à pandemia, está bastante em evidência aí a Anvisa, né, que autoriza todas as vacinas, a importação de medicamentos, de qualquer material de medicação também, né? E o material radioativo também, que é o CNEM, né? CNEM, né? CNEM, Conselho Nacional de Engenharia Nuclear também, ok? O IBAMA também, que a gente comentou sobre eles que autorizam, né, o transporte de qualquer animal vivo também, então faz parte do IBAMA. Numa dessas unidades 2 também nós comentamos sobre o CNPq, lembra disso? Pesquisa Científica e Tecnológica também, tá? E depois nós comentamos sobre o Siscomex, que é além de ser uma plataforma, ela tem alguns objetivos também. Então, com certeza irão surgir perguntas sobre isso também desta unidade 2, ok? Bom, e finalmente a unidade 3, que é a última, as 3 que nós trabalhamos, a gente comentou sobre a análise das características culturais e transculturais dos países na negociação internacional. A gente sabe que transculturais é de um país para o outro, e sempre quando tem uma negociação internacional são entre dois povos ou mais povos também, ok? Começamos falando sobre os povos nórdicos, né, que a gente até comentou. Por que esse nome nórdicos? Né? Porque eles fazem parte de um país que fica na região norte lá do continente, ok? Do mapa, na verdade. Se você olhar ali, e às vezes eu estou até com o meu mapa, um globo terrestre que eu tenho aqui, né? Além de um mapa de viagem da família, dá para me visualizar onde eu estou dando aula aqui, eu tenho um globo terrestre que eu carrego ele para qualquer lugar, que é fácil e não é tão grande também, tá? Mas dá para visualizar ali que ele está lá nos países nórdicos também. Então dá para surgir N perguntas dali também, tá? Lembrando que quem são os povos nórdicos? São alguns países, entre eles Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Então, são 5 países que eles fazem parte dos povos nórdicos, ok? Então, são esses 5 países. Deve surgir pergunta lá também, tá? E aí a gente falou sobre as características dele, sobre o comportamento na negociação aí também, que é importante conhecer. E aí a gente começou a falar sobre os povos asiáticos, tá? Lembra? Os povos asiáticos, China, Japão, tudo ali naquela região onde estão os asiáticos ali. E aí, dos povos asiáticos, nós começamos exatamente no Japão, falando das características do japonês, né? Eles são muito sérios, mas muito educados, então cuidado, né? Se você fazer uma negociação com eles também, tem toda essa característica. Depois, ainda fazendo parte dos povos dali da região da asiática, né? Dos países asiáticos ali também, a Coreia do Sul, que nós abordamos, e depois a China, ok? São mais 2 países bastante interessantes ali também, que tem várias características que a gente pode estar abordando ali também, tá? E, finalmente, nós comentamos sobre uma negociação com os povos da Índia, né? Que o Brasil faz bastante também, compramos vacina, ou pelo menos tentamos comprar vacina, e que está muita evidência, inclusive na CPI também aqui no Brasil, né? Então, são coisas que a gente vai estar abordando aí também, tá? Então, as culturas dos povos indianos aí também, ok? E de lá no finalzinho, já da unidade 3 também, nós abordamos também, quem mais aqui? Os contexto ambiental também, não foi que a gente colocou as diferenças que existem ali? Contexto ambiental, tá? Um contexto imediato também no caso das negociações ali também, ok? Falando de algumas diferenças que tem entre os norte-americanos e chineses, no caso de uma negociação. Então, tudo isso são coisas importantes que a gente vai abordar ali também. E no finalzinho, lá, inclusive, no slide número 39, nós abordamos, inclusive, também como desenvolver estratégias de negociação adaptável à cultura de outra parte, porque cada país tem a sua cultura própria. Então, tem algumas dicas ali, inclusive foram dadas pelos autores que nós trabalhamos aqui, pelo menos 10 dicas, né? Então, muito interessante e que a gente vai abordar aqui nessa P1 também. Agora, lembre sempre, a gente faz várias perguntas. E aí, dessas várias perguntas, ela é randomizada, ok? Vai alterando, para cada aluno cai uma pergunta, e às vezes cai para você, não cai para o colega, e assim por diante, ok? Então, de uma série de perguntas, cai um grupo que não está definido ainda, se vai ter 7, 10, 15, 20 perguntas, mas é uma quantidade de perguntas que você pode ter certeza que eu estarei dimensionando o tempo para vocês também, tá? Então, essa unidade 3, lembre sempre, olha lá, a gente vai perguntar sobre contexto ambiental, ok? Que a gente vai falar, inclusive, no contexto ambiental, que são os governos estrangeiros,
A diferença que existe hoje no contexto ambiental, na negociação internacional, são exatamente os governos estrangeiros e a burocracia também, que a gente sabe que cada país tem a sua também, tá? Implicações nas negociações internacionais, quais são elas, né? Quais são os resultados esperados, né? Coletivismo, individualismo também, a gente vai falar sobre isso, que são culturas de valores compartilhados, concorda? Então é importante você conhecer para você poder compartilhar e fazer uma boa negociação também, porque cada um tem a sua cultura também. As incertezas, né, no processo de negociação internacional, que é justamente a propensão ao risco que qualquer negociação está propensa a ter também, tá? E estratégia conjunta também, que são uma improvisação, uma abordagem que às vezes você precisa fazer também. E no finalzinho a gente pode abordar também as características dos povos indianos, das culturas japonesas, não só japonesas, como chinesas também, e todos aqueles povos ali como chama, dos países asiáticos também, ok? Então, lembrando que nós trabalhamos o Japão, a China, a Coreia do Sul, com certeza a gente vai abordar aquele com mais propriedade, aqui que nós já comentamos também. Eu lembrei agora também que nós abordamos sobre a China também, que tem um comportamento diferente também, é um país que era extremamente fechado, mas hoje ela também está. Assim como a China, a gente fala que a China é comunista, eles são os que mais vendem, compram no mundo inteiro, então o que é isso? É comunismo, entendeu? Então tem um nome lá, mas na verdade a prática é de um totalmente capitalista, como é todos os países aí também, ok? Então tem bastante conteúdo também para a gente falar das características de cada um dos povos em cada uma das unidades também. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu comentei ontem na aula presencial foi isso com os alunos, tá? E eles puderam tirar suas dúvidas, seus questionamentos, que isso que é bom a aula presencial também, ok? E depois eu tomei a liberdade, inclusive no final da aula, de esclarecer algumas dúvidas da aula de quinta-feira, que é de gestão da produção e operações, porque para minha surpresa, que eu já fiz uma aula presencial e que foi muito boa, muito produtiva também para tirar dúvida do gráfico, do ponto de equilíbrio, tomar decisão, eu me lembro que alguns alunos ainda estavam em dúvida. Então foi bom, a gente fez o gráfico novamente, fez alguns questionamentos, algumas perguntas daquele gráfico, justamente aquilo que a gente vai cobrar numa avaliação também. E eu até chamei a atenção que quinta-feira eu vou novamente abordar com vocês, na aula própria, né, que é de gestão da produção, mas aproveita aqui o gancho aqui para falar com os profissionais de logística também, né, que hoje não tem o pessoal de administração, é que eu fiz um gráfico lá muito grande, lá, bem colorido, bonito, de fácil visualização, mas eu fiz simplesmente 12 perguntas em um único gráfico, que na verdade é uma única pergunta. Só que dessas 12 perguntas, você vai colocar verdadeira e falsa em cada uma delas, e depois embaixo tem 5 alternativas, e você vai dizer das 5 alternativas qual que é a correta. Ok? Então você percebe que de uma única pergunta surgem 12 perguntas, e que aí você vai determinar daquelas 5 alternativas qual é a que está correta, só entre verdadeiras e falsas. O aluno sabe, vai responder. Não sabe, ele vai chutar. Às vezes ele vai até acertar. Mas não é esse o objetivo da nossa disciplina, não só aqui como de gestão da produção, é a gente, com toda a propriedade, ler, entender e responder uma avaliação com toda a propriedade. Senhores profissionais de logística, meu muito obrigado pela presença de ontem. Mandei até foto para a direção da faculdade e para a coordenação, eles elogiaram e eles estão dando os parabéns para a turma que está retornando, porque aos poucos a gente precisa retomar. Então, espero que nos meses agora de outubro e novembro, a gente tenha uma população um pouco maior. Quem sabe o pessoal do quarto que já está indo embora, né? Paciência, eles estão direito de diploma embora e fazer a pós-graduação, fazer mestrado, doutorado e ser feliz da vida também, ok? Mas quem está no primeiro e segundo de logística, eu estou vendo, sentindo que o semestre que vem nós voltamos presencial com a corda toda, e aí, meu filho, é a aula das 19h10 até as 22 horas da noite. Tá bom? Meu grande abraço e meu muito obrigado pela presença de vocês de ontem e de hoje aqui, assistindo esse vídeo também, ok? Então eu vou encerrar a gravação e posto para vocês lá também. Um abraço.